Se você é um professor que tem problemas com desatenção dos alunos, com falta de interesse durante a aula, falta de engajamento, este vídeo é para você. Fica comigo que eu vou te ensinar como estruturar uma aula que seja difícil de ignorar. O aluno fica pregado ali junto com você e te acompanha durante toda a aula. E para você entender como que eu cheguei nesse modelo, eu quero contar o que despertou em mim esta vontade de estudar um pouco mais a respeito de estruturação do discurso, porque a gente tem que entender que uma aula nada mais é do que um discurso, do que uma forma de comunicação. E uma boa comunicação, ela deve ser bem estruturada. A gente tem bons oradores, oradores os quais nós conseguimos ficar escutando por muito tempo, e todos eles têm ali algo em comum e que às vezes a gente não leva em consideração na hora da gente planejar as nossas aulas. Ninguém ensina isso pra gente. Pois bem, quando começou aquela onda de as pessoas ensinarem na internet, de lives, de vídeos, principalmente quando a gente viveu um momento de estar dentro de casa, de não poder sair, em muitos momentos eu me incomodava quando alguém falava assim: eu sou o professor tal que ensina investimentos, eu sou o professor tal que ensino emagrecimento. E aí eu ficava assim, mas que ousados, né? Nem fizeram licenciatura, nem dão aula numa escola e estão se autodenominando professores, como é que é isso? Aquele ranço que a gente desenvolve quando a gente tem uma licenciatura e a gente acha que ninguém mais pode ensinar e pode se chamar de professor. E aí eu ficava com essa coisa, mas alguns, não são todos, na verdade a maioria não é assim, mas alguns deles, de fato, tinham uma dinâmica tão boa que eu comecei a pensar assim, cara, apesar dessa minha resistência, esse cara aí ensina melhor que eu. Olha a didática, eu consegui entender, eu consigo ficar aqui 2, 3 horas assistindo uma aula dele e não perco o interesse, porque o negócio é tão bem feito, tão bem estruturado, que eu poderia ficar aqui um tempão. Enquanto os meus alunos, às vezes, numa aula de 50 minutos, eles não dão conta de ficar 10 minutos ali me ouvindo falar. Qual que é a diferença? Onde está isso? Será que é porque a minha disciplina é chata mesmo? Será que é porque eu estou aqui assistindo esse vídeo e eu tenho um interesse inicial nele? E eu fui começar a investigar se existia algo por detrás. Como essas pessoas, elas geralmente são apoiadas, né? Tem uma estrutura ali por detrás de uma pessoa responsável pelo marketing, que é especialista em marketing, eu pensei que talvez tivesse algo relativo a isso. E comprei um curso sobre isso, nem era sobre marketing especificamente, era sobre storytelling para comunicação no geral, mas principalmente para vendas. E neste curso eu entendi onde estava a coisa. Por que, que o marketing sabia muito bem, essas pessoas assessoradas por agentes de marketing conseguiam ter uma didática muito melhor do que eu, que tinha feito licenciatura, e que durante a licenciatura nunca tinha aprendido a estruturar de fato uma aula. Como é que eu começo? Como é que eu conduzo? Como é que eu termino essa aula? Simplesmente eu não aprendi. Mas, uma vez que outras pessoas, que não são professores, conseguiam fazer isso, por que eu não poderia ser um pouco mais humilde, né? Falar, admitir que eles sim poderiam ser professores, inclusive melhores do que eu. Então, calçar a minha sandália da humildade e ir aprender com eles. E foi assim que eu consegui estruturar, levar para a área da educação este conhecimento e hoje ouvir dos meus alunos que a minha aula passa muito rápido, que a minha aula é produtiva, que eles entendem, que eles não sentem vontade de pegar no celular. E todos os professores também que aprenderam isso ouvem esse mesmo feedback dos alunos. Então eu vou mostrar como fazer isso, como eu crio uma aula difícil de ser ignorada. E preste atenção, que você não vai encontrar um conteúdo desse na internet. E eu ainda pensei muitas vezes se eu ia ensinar isso assim de lambuja ou não. Mas estou aqui para te dar o melhor conteúdo que você vai ver sobre isso até hoje na sua vida. Eu duvido que você ache algo nesse sentido em qualquer lugar ou em qualquer livro por aí. Afinal de contas, isso daqui foi
uma adaptação de algo que já existia para a realidade da sala de aula. Então, vamos lá. Para te ensinar como estruturar uma aula difícil de ignorar, nós vamos passar por 3 passos. Primeiro, quais são os tipos de aula que existem hoje? Por que eles não funcionam? Segundo, o que é um roteiro de cinema? Que a gente conhece hoje como um roteiro de cinema, mas na verdade é uma coisa bem mais antiga do que a existência de televisão, de cinema ou qualquer coisa parecida. Era só como a gente já tinha o próprio discurso oral, não precisava nem ser escrito. Os bons oradores já utilizavam esse esquema de comunicação. E por último, como é que a gente elabora uma aula intervalada de alta performance? Que é esta aula que dificilmente um bom aluno não, qualquer aluno vai ignorar. É só mesmo se ele tiver numa situação extremamente alheia, mas em geral, posso dizer assim que 99% da turma e 99% do tempo estará com você, se você organizar a aula desta forma. Então vamos lá. Primeira coisa, que tipo de aula nós temos hoje e por que elas não funcionam? Primeiro jeito é aquele que a gente aprende na tentativa e erro, muitas vezes reproduzindo aquilo que os nossos professores fizeram, que é esse que eu chamei de jeito intuitivo. O que é esse jeito intuitivo? Eu começo a aula com uma certa introdução, e às vezes nem isso. Geralmente é uma introdução assim: gente, hoje nós vamos falar sobre equações do primeiro grau. Essa é a introdução. Depois exponho o conteúdo, eu falo o que é a equação do primeiro grau, como é que eu resolvo, faço um exemplo, que é essa segunda parte aí de exposição do conteúdo, e depois eu passo exercícios. Então os alunos vão exercitar, muitas vezes nem na sala de aula, porque fica meio comprimido, não dá tempo, eles vão fazer em casa, porque a aula às vezes foi uma bagunça, você não deu conta de dar o conteúdo inteiro para chegar nos exercícios. Então os exercícios ficam para casa. Esse é o jeito mais intuitivo. A maioria dos nossos professores dá aula mais ou menos assim, né? A parte de exposição do conteúdo é guiada pelo nível de dificuldade, pela sequência lógica daquele conteúdo e pronto. Um outro jeito, que é o jeito mais moderno, o jeito dinâmico, vou até colocar aqui, né? O jeito moderno, dinâmico, ativo. Eu tenho outro vídeo aqui falando sobre o que é ativo, que não é bem o que as pessoas falam, vou deixar ele linkado aqui porque eu acho que é importante também. Enfim, como é a visão, né, o que está por detrás de uma aula dessa daí? Eu tenho uma motivação, por exemplo, um estudo de caso, um vídeo, um problema para o aluno resolver, né? Tem alguma coisa que motiva e depois o professor propõe ali uma experiência de aprendizagem facilitada pelo professor, que é um termo que eu não gosto, porque facilitar é uma coisa tão o contrário do que a gente tem que fazer com o aluno, que na verdade a gente precisa é dificultar. No seguinte sentido, se está fácil demais, se o aluno dá conta de fazer, então ele não precisa da gente. A gente precisa é colocar algumas pedras no caminho, colocar obstáculos e ajudá-los a passar o obstáculo. Porque é nesse movimento de superação é que eles aprendem alguma coisa de novo. É igual uma academia. A gente não vai para academia para fazer um exercício fácil. A gente vai fazer um exercício difícil. E aos poucos, à medida que a gente vai conseguindo superar essas dificuldades, a gente vai melhorando no físico. E com o cérebro acontece mais ou menos da mesma forma. Pois bem, então esta aula moderna dinâmica, que eu nem consegui descrever aqui direito, porque nem eu entendo como isso acontece, já fiz algumas tentativas frustradas disso no passado, e eu não consegui encontrar um método, uma coisa sistemática, algo que funcione. No final das contas, o que eu obtinha era bagunça, era perda de tempo da minha aula, eu demorava um tempão elaborando alguma coisa, um jogo, um debate ou algo do tipo. Não estou falando que isso não possa ser feito, mas eu acho que tem o lugar certo de colocar isso. Mas a maioria das vezes o que eu obtinha era uma bagunça, alunos conversando, e o que não acontecia era a aprendizagem. Era isso que eu percebia. Então, enfim, eu
não concordo com essa prática de facilitação pelo professor, de descoberta autônoma pelo aluno. Eu poderia explorar isso daqui por mais tempo, mas a gente vai fugir do tema. Então, vou me ater a estes comentários que eu fiz aqui e a estes dois modelos, grandes modelos de aula, que variam de professor para professor, mas em geral é isso daqui que a gente tem. Como que eu posso ter um modelo diferente desse aqui? Eu posso me inspirar em quê para isso? Agora eu vou mostrar onde foi que eu me inspirei. Como que os grandes oradores organizam os seus discursos? Como que os grandes filmes fazem para que a pessoa fique 3 horas no cinema sem nem piscar, sem nem lembrar que tem um celular na vida? Como que os grandes livros fazem as pessoas ficarem ali 3, 4 horas lendo de forma seguida, né, nem lembrando que elas têm vida, ou ainda aquelas séries que tem nos streamings, que a pessoa quer ver um episódio atrás do outro e elas não vê o tempo passar. Como que eu aproveito a estrutura disso para levar para a minha aula? Vamos entender isso agora. Veja bem, esta estrutura aqui, que não deve ser muito distante do que você conhece, ela é bem familiar, é o que é usado nos livros, nos bons filmes, pelos bons oradores, e a partir de agora eu espero que por você como um bom professor. Então vejamos, o que acontece numa boa história que vai ser contada numa boa narrativa? Primeiro, eu tenho uma parte chamada de ambientação. Veja, eu vou falar primeiro sobre a narrativa e depois eu vou falar como que a gente transfere isso para uma aula. Porque não é uma coisa também, eu vou contar uma história na aula. Não é bem assim. Não existe um enredo, né, um personagem, não é um tempo, não é bem isso. Mas a ideia, tá? Então, primeiro, eu vou ter, num filme eu tenho a ambientação. O que é a ambientação? É quando você vai conhecer os personagens, conhecer o contexto, conhecer aquilo que já é mais familiar. Por exemplo, tem pessoas morando numa cidade, vivendo uma vida comum, certo? Isso é o início. Só que, em determinado momento, algo muda toda a história. Aquilo que era uma vida normal passa a não ser mais tão normal assim. Exemplo, que eu lembrei aqui mais rápido. Harry Potter. Era um menino que morava com os tios, e aí, de repente, ele recebe uma carta sabendo que ele vai para. Que ele é um bruxo, que ele vai para uma escola de bruxaria para Hogwarts. Homem-Aranha estava lá, trabalhando, bonitinho, e de repente, ele é picado. Nem lembro se é trabalhando, acho que eu tô até confundindo com o Superman. Enfim, é picado, virou Homem-Aranha, mudou tudo. O que eu quero dizer? Existe um ponto de virada da história, que é entre o mundo comum, a vida comum, e quando realmente a história começa a acontecer, começa a ter os seus altos e baixos. Então é o que está mostrado, inclusive, aqui nesse gráfico. Então aqui nesse primeiro ato, o próprio teatro usa isso, né? O primeiro ato, o segundo ato, o terceiro ato, a ideia de introdução, desenvolvimento, conclusão é muito familiar para a gente por causa disso daqui. Já é intuitivo da nossa cabeça que um bom discurso tem que ter uma introdução, um desenvolvimento, uma conclusão, uma ambientação, um confronto e uma resolução. É intuitivo e a nossa aula precisa ter essa estrutura também. Então veja, tendo a ambientação acabado com um gancho, começa a parte mais interessante da história, que é quando o mocinho ou o personagem principal, ele vai ter dificuldades, ele vai vencer algumas batalhas, enfim, vão acontecendo pequenos confrontos. Ele vai tendo dificuldades, ele vai superando dificuldades. A dificuldade maior daquele personagem só vai ser resolvida de verdade no final. Mas para ser resolvido isso no final, ele vai ter várias pequenas dificuldades no início. E isso, essa parte onde ele tem essas dificuldades, onde ele vai buscar alguma coisa que ele precisa para resolver um problema, quando ele conhece pessoas que vão ajudá-los, que vai ajudá-lo a resolver aquele problema, tudo isso vai acontecer nesse meio aí, que é o que a gente chama de confronto. Quando tudo isso, né, vai virando ali para
ele já tem os elementos que permitem que ele resolva a questão toda daquela história, derrotar o inimigo ou conquistar uma cidade, nós temos o ponto máximo, que é justamente quando aquele conflito do início, que foi gerado lá no. Né, foi provocado pelo gancho, vai ser de fato resolvido. E aí a história se resolve e eu tenho ali o final, que seria a, o que vem depois, o retorno à vida normal. Então, estava normal, nós tivemos o ponto de confronto e aí depois reina a paz. Esse terceiro ato é mais ou menos assim. Tenho a paz, tudo volta ao normal, pelo menos até o próximo episódio, e tem a lição de moral, por exemplo, né? Aquela mensagem final daquele filme, daquele livro, daquele discurso. Agora, como eu faço para transferir esta mesma ideia para uma aula que não tem personagens, que não tem conflitos, né? Não tem um inimigo, não tem um, um digamos, um mestre, né? Tipo, tem o Dumbledore tentando ajudar o mocinho e tal. Não tem os elementos da narrativa de fato, né? O tempo, o espaço, o cenário, a história, os personagens. Eu não tenho isso dentro da aula da mesma maneira que eu tenho na minha narrativa. Mas eu tenho como transferir esses elementos para dentro de uma aula. E como que eu vou fazer isso? Vamos lá. Isso daqui é o que eu chamo de aula intervalada de alta performance. Vamos entender por quê. De onde que eu tirei isso? Deixa eu arrumar aqui na tela para poder aparecer direitinho. Acho que agora foi. Vou colocar um pouquinho mais para cá. Isso daqui foi resultado de várias coisas que eu já estudei na vida. E várias coisas vindas de vários lugares que às vezes não tem nada a ver com a educação. Então, por exemplo, eu também sou formado em educação física, eu estudei muito tempo treinamento intervalado, então a parte do intervalado vem dessa ideia do treinamento intervalado. Juntando com a questão desses três atos, dessa forma de organização do discurso, eu cheguei nessa estrutura de aula e é uma estrutura que funciona muito bem para mim. Dá muito certo, os meus alunos ficam comigo e eu já tive muito feedback dos alunos sobre o quanto a maneira como eu estruturo a minha aula e como eles sabem que ela vai ser estruturada daquela forma facilita a o engajamento deles, que eles prestem atenção naquela aula. Então vamos entender aqui agora como que aqueles elementos vão se encaixar dentro de uma aula, de qualquer disciplina. Isso daqui vai funcionar desde a matemática até o português, a sociologia, a nutrição, a veterinária, enfim, qualquer área funciona dessa forma. É uma maneira universal de você organizar o discurso para facilitar a compreensão do seu público, a persuasão também, porque de toda forma, no início você tem que persuadir o seu público. Você está querendo vender uma ideia. Você quer que aquelas pessoas prestem atenção em você, acreditem no que você está falando e possivelmente mudem o seu comportamento por aquilo que você está ensinando. Eu acredito que um professor vocacionado quer isso, que não só o aluno aprenda o conteúdo, mas é que aquilo ali faça alguma diferença na vida do aluno. Como que eu vou fazer isso então? Vamos analisar aqui essa estrutura. Três atos também. Então eu tenho o primeiro ato, que seria a ambientação, o segundo ato, que seria o confronto, e o terceiro ato, que seria a resolução. Dentro de cada uma dessas partes, eu tenho uma série de atividades que eu vou fazer, ou de comportamentos meus como professor, para dar esta ideia de ambientação, confronto e resolução. Vamos começar aqui pelo primeiro ato, né, que seria a ambientação. O que deve ter no início de uma aula? Três coisas, pelo menos: aquecimento, ativação e antecipação. Nesta parte da aula, tem que se sobressair a parte emocional. Aqui é quando eu vou convencer o meu aluno de que vale a pena ele ficar comigo. Ah, mas Thiago, eu que tenho que motivar o aluno, sou eu que tenho. Sim, é o nosso papel. Se ele não estiver com a gente, não assistir a nossa aula,
eu não vou conseguir ensiná-lo, e o meu papel é ensiná-lo, então eu tenho uma parte, sim, na motivação. Eu tenho que convencê-lo de alguma forma a escutar a minha mensagem. E se ele não escuta, ele não aprende. Se ele não aprende, significa que eu não ensinei, não houve o ensino. Eu dei a aula, mas não houve a aprendizagem. É a parte de motivação. É uma parte mais curta, mais voltada para a emoção. Primeiro, aquecimento. Aquecimento, de novo, muito parecido com a questão da atividade física. Preciso predispor o cérebro, preciso predispor aquele estudante a pensar, porque vocês vão ver que na segunda parte vai envolver muito pensamento, muito diálogo, muita proporção de raciocínio do aluno. Então ele precisa estar já preparado para isso. Eu posso trazer uma atividade, por exemplo, de aquecimento, algo ou alguma discussão inicial que vá tangenciar aquele tema, para os alunos já começarem a entrar no clima da aula, ou seja, se ambientar. Vejam só, a ambientação começando a acontecer. Vou dar um exemplo. Acho que eu já até dei um exemplo em outro vídeo aqui. Quando eu fui discutir com os alunos o conceito de energia, a primeira coisa que eu trouxe para eles foi um papel e pedi para que eles escrevessem no papel qual era a relação entre a existência do Sol e a capacidade de uma pessoa levantar um objeto. Ele vai ter que pensar para responder isso. Isso já é um aquecimento. Ele já tem que começar a elaborar hipóteses sobre isso. Lá na frente é que eu vou juntar essas coisas. Mas ele já começa a aquecer a respeito disso. Com este exercício, eu também já estou ativando este aluno emocionalmente, porque ele vai ficar curioso. Poxa, mas o que tem a ver? O sol está lá em cima e eu estou aqui levantando o objeto aqui embaixo. O que tem a ver uma coisa com a outra? Curiosidade, interesse é o que acontece no gancho de um filme. Nossa, mas o Harry Potter recebeu uma carta. E agora? Ele vai para lá, vai acontecer o que com ele? Né? O Homem-Aranha foi picado pela aranha. O que vai acontecer com ele agora? Curiosidade, geração de interesse. Aqui começa o engajamento. Você chama a atenção do aluno para ir com você. Ele quer saber qual vai ser a solução deste problema. Por que essas coisas têm a ver? E a antecipação é fazer uma promessa nesse caso. Por exemplo, no início dessa aula, eu fiz uma promessa. Eu falei para você que eu iria te ensinar uma forma de organizar a sua aula para que essa aula seja difícil de ignorar. Isso é uma maneira de te prender aqui comigo, porque vai resolver um problema que você tem. Então, eu antecipei algo. De alguma forma, fiz um trailer aí, né? Eu apresentei algo interessante para te fazer ficar aqui comigo, certo? É para você escutar a minha mensagem, para eu te vender uma ideia. Todo mundo está vendendo ideias o tempo todo. E é por isso que isso aqui tem muito a ver com marketing. A gente não está vendendo só coisas, só produtos. Nós estamos vendendo ideias. Para alguém comprar a nossa ideia, a gente precisa organizar o nosso discurso. Primeira parte da aula, terminei a ambientação, o aluno já está ali no clima, já está querendo saber. Eu entro na segunda parte da aula, que é a confrontação. O que é a confrontação? Confrontar aqui significa você confrontar as concepções prévias do aluno. Ou, caso ele não tenha essas concepções prévias, você forçar com que ele pense para responder a determinadas problemas, resolver determinados problemas que você vai colocando para ele. Então você vai confrontá-lo colocando dificuldades, ao contrário de facilitar. Você vai colocar para ele desafios de pensamento, né, perguntas. Pergunta é o que eu mais faço nessa parte da aula. Quase que é só o que eu faço quando eu estou falando, né? Quando os alunos estão fazendo atividades, não são só perguntas. Eles precisam resolver alguns problemas que também, no final das contas, são perguntas. Então, nesta segunda parte da aula, o confronto significa eu colocar empecilhos para o aluno para que, ao pensar sobre aquilo ali, ele consiga melhorar a capacidade de entendimento dele. E é algo muito importante. Já vou falar como isso acontece na prática, mas algo muito importante é que aqui nessa parte você perde o aluno se você estiver cobrando dele algo muito além do que ele consegue ultrapassar ou algo muito aquém. Então, o aluno ele se dispersa não só porque ele não está dando conta, e aí o celular dele vai ter lá um aplicativo
muito mais tranquilo dele mexer, e aí ele deixa a aula para lá, porque ele não está prestando atenção, porque ele não está entendendo, perdão. Ou ele já sabe aquilo ali, tá chato, né? Tá, enfim, ele vai fazer outra coisa mais interessante, porque ele já entendeu aquilo ali. Então, nesta parte, é importante que a gente planeje a aula para que as nossas perguntas, nossos exercícios, eles estejam um pouco acima do que o aluno é capaz de fazer, mas que, pensando e com aquilo que você fala, ele seja capaz de superar. Então, a gente vai superando esses obstáculos aos poucos. Então, como se fosse uma escada. Inclusive, eu poderia também fazer um outro vídeo só ensinando a organizar como que você organiza esses degraus, mas isso seria uma outra coisa também um pouco maior, eu precisaria de um outro vídeo. Eu ensino isso, inclusive, dentro da certificação Professor Classe A. Quem quiser olhar, tem o link aqui embaixo, veja se faz sentido para você o que eu apresento lá. Lá eu coloco isso daqui com bastante detalhe. Então, vamos agora entender a parte prática desse confronto. Eu, professor, já trouxe ali o conflito, agora eu vou começar a construir com o aluno os conceitos necessários para ele resolver aquele conflito. Então eu trouxe para ele lá o conflito de qual é a relação entre o Sol e a capacidade de levantar um objeto. Agora eu vou construir, como uma escada, os conceitos pertinentes para que ele consiga entender o que está acontecendo ali. Então, a partir deste exemplo, eu vou trabalhar o conceito de energia, eu vou trabalhar as características da energia, vou falar o que é transformação, o que é transferência, o que é mensuração. Cada um desses tópicos vai ser elemento de um, entre aspas, confronto. Eu vou perguntar para ele, tá, mas tem alguma cadeia, né, que interliga o Sol com a pessoa? E aí eu vou falar para ele, tá, mas vamos lá. Para que eu possa levantar um objeto, de que eu preciso? Né? O que me capacita a levantar um objeto? Isso é uma forma de confrontação. Eu pergunto para o aluno isso. Um dos alunos, por exemplo. E aí ele vai me responder. Se ele me responder certo, eu continuo essa linha de raciocínio. Com outro aluno, por exemplo. Se ele não for pelo caminho que eu gostaria que ele fosse, eu cutuco ele para que ele volte ali. Tá, mas ele fala assim: ah, eu preciso ter força para levantar o objeto. Falei, tudo bem, força não é bem esse o sentido dentro da física, mas o que que te faz ter força? Se ele não estiver progredindo, eu posso falar assim, tá, mas no dia que você come pouco, você consegue levantar objetos do mesmo jeito de quando você não comeu direito? E aí você vai conduzindo, vai confrontando ele até que ele vá juntando todo o raciocínio e vai conseguir perceber todo o processo de transformação e transferência de energia que existe desde o Sol até o músculo, fazendo com que a pessoa consiga levantar um objeto. Então, isto é confrontar. E isso vai durar essa parte da aula. E é nesta parte especificamente que eu tenho o que eu chamo de intervalado, de você alternar apresentação e atividades. Apresentação que eu digo, você falando, você dirigindo, movimentando o pensamento dos alunos, porque não é você falando o tempo todo. Logicamente, aqueles conceitos que o aluno não vai conseguir descobrir, e são alguns, né, as convenções, o aluno não vai conseguir descobrir sozinho. Por exemplo, ele não vai descobrir que o substantivo chama substantivo se você não disser isso para ele. Então, eu vou ter os meus momentos de apresentação e que eu vou dialogar com os alunos durante esse tempo, seguidos de atividades de aplicação daquilo que eu acabei de falar. Então, eu explico num curto espaço de tempo, não é demorado, os alunos aplicam. E nesse tempo em que eles aplicam, eu vou olhando se eles estão entendendo, se eles não estão entendendo, se eu preciso fazer alguma intervenção. Isso é a avaliação, que é esse último tópico que está ali embaixo. E acabei essa parte, eu vou então para a minha solução, trazer a grande ideia da minha aula. Qual que era a grande ideia da minha aula que começou falando sobre a relação entre o Sol e a capacidade de alguém de levantar um objeto? Era eles entenderem que a energia é algo que passa pelos objetos, passa pelos sistemas
e que ao passar por esses sistemas, ela causa modificações. E que nessa transferência, né, nessas... Aliás, vamos lá, vamos melhorar esse raciocínio aqui. Na ocorrência desses fenômenos, existe transformação, transferência, e que essas são características da energia. Então era isso que eu queria, no final das contas. É o que eu chamo de big idea. É a grande ideia da minha aula. É que eles entendam o que é energia, que é um conceito que não tem uma definição precisa, mas ele tem nuances ali de quais são as características da energia. Essa é a solução do problema que eu trouxe lá no gancho. Eles entenderam que o que liga o Sol ao músculo é a energia, e que essa energia ela vem sendo transferida numa cadeia de processos. Cheguei na minha big idea, que seria o início, o clímax, né? Resolvi o problema. Depois eu tenho, então, uma volta à calma. No exercício seria isso, né? O desaquecimento. Ou, se for num filme, a volta ao mundo normal. O que seria isso? Eu resolvi o conflito, né? Eu tenho o clímax da aula, resolvi o conflito. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a revisão, eu vou fazer o arremate dessa aula, eu vou concluir aquela aula, eu vou pedir que os alunos extrapolem isso, tirem uma lição de moral. Será que eles conseguem perceber este conceito em alguma atividade do dia a dia? Ou eles conseguem fazer uma analogia com algo que eles estão passando na vida, né? Que algo distante influencia em algo que parece não ter nada a ver. Essas coisas assim, que a gente também pode forçar eles a fazerem uma extrapolação, é o que eu chamo de extrapolação sobre o conceito. E que vai causar, por muitas vezes, se você conseguir conduzir, o que eu chamo de maravilhamento. Então, o aluno ele começa com um interesse inicial no primeiro ato, depois você engaja o aluno por meio das discussões, porque ele fica querendo saber as respostas, ele busca as respostas racionalmente por meio das suas perguntas, por meio das suas atividades, e por último ele se encanta, porque ele vê que aquele conceito ali ele pode ser extrapolado para aplicações em outras áreas ou mesmo usado como analogia para entender a própria vida, para entender o próprio funcionamento do mundo, para entender o próprio funcionamento dele mesmo, fazendo essas analogias que eu falei. Então é assim que a gente consegue estruturar uma boa aula, uma aula que engaja, uma aula que o aluno ele não tem vontade de olhar para outra coisa, porque ele está envolvido ali. E é assim que os grandes oradores fazem. Eles começam buscando o espectador pela emoção, pelo interesse. Eu preciso saber mais sobre isso. Depois ele constrói os argumentos e no final ele fecha com chave de ouro. Esta é a ideia. E aí vocês devem estar se perguntando o seguinte. Essa parte aqui que está embaçada, eu falei, tá? É porque a princípio são só as pessoas que estão dentro da certificação professor classe A que ficam sabendo dessa parte. Mas eu já falei para vocês o que é. Eu não tenho uma outra figura sem essa parte embaçada. Porém, mas você deve estar vendo aqui que existe uma mãozinha, como se fosse jogando ali um pozinho. O que isso significa? Para além de um discurso que é proferido por um orador, ou por uma aula que é dada na internet, que tem alguém gravando um vídeo, como por exemplo estou fazendo agora, a sala de aula tem uma dinâmica diferente. Você está ali com os alunos em tempo real, é um ecossistema dinâmico que muda o tempo todo, e tem o elemento de você ter domínio de turma, você precisa ter o domínio de turma, você precisa ter estratégias para ensinar melhor determinado conteúdo, então não é qualquer tipo de pergunta, não é feita de qualquer forma, existe uma maneira de você fazer a avaliação, como é que você anda na sala, como é que você pergunta para o aluno, como é que você sabe se o aluno entendeu ou não aquilo ali. Então, para a sala de aula, eu preciso temperar este formato de discurso com técnicas de ensino. Então, ali tem algumas, por exemplo, Dúbios. O que é Dúbios? Dúbios é uma técnica de avaliação. Como que ela funciona? Você terminou de explicar um determinado assunto, você chama um aluno e faz uma pergunta para ele, e para responder essa pergunta ele precisa de algo que você acabou de falar. Então, isso é uma técnica de avaliação.
se ele entendeu o que você falou. E ainda, esta mesma técnica, porque a gente avisa antes para o aluno que alguém vai ter que responder, também é uma técnica de engajamento. Porque alguém que sabe que vai ter que responder alguma pergunta, ele já fica preparado para prestar atenção. Então eu tenho várias dessas técnicas que eu preciso temperar a minha aula para que eu não só tenha uma aula bem estruturada, mas para que aquele ambiente fique favorável para o aprendizado. Não só em questões de comportamento, mas em questões cognitivas também. Eu preciso organizar o meu raciocínio para que esse aluno entenda. Então, essa é a peculiaridade da sala de aula e também essas técnicas todas, são mais de 40 técnicas, estão dentro da certificação professor classe A. Pois bem, então vimos quais são os 3 atos de uma aula difícil de ignorar. Aplique nas suas aulas e depois me conte se de fato isso daqui não vai acontecer. Todos os professores que aprenderam a fazer dessa forma e fizeram direitinho, planejaram direitinho desse modelo aqui, não se arrependeram e fazem isso até hoje. E os alunos dão feedbacks muito bons para eles, do tipo, ensina isso para os outros professores, essa aula aqui passa muito rápido, parece que rendeu muito, passou num minuto, já acabou, né? Às vezes os alunos falam assim, nossa, mas eu nem vi, a aula já acabou, faltam só 5 minutos, sei lá. Porque eles nem viram o tempo passar, nem olharam no relógio no final das contas. Então faça isso, depois me conte, coloque aqui nos comentários. Eu vejo você no próximo vídeo. Até lá.